quinta partida, que é o Juventude contra o Vitória. Isso mesmo, Juventude aí contra o Vitória, né? Dois times aí que permanecem aí na Série A, né? Fazendo sempre, abrilhantando a Série A aí, né? Com crescimento exponencial. A partida vai ser realizada aí no dia 29/3, às 17h30, no Alfredo Jaconi, isso mesmo. O mando então é do Juventude nessa partida. E vamos lá, o Juventude chega, né, para essa estreia aí no Brasileirão 2025 com um cenário de altos e baixos, mas com alguns pontos positivos que podem ser explorados. Vamos analisar com profundidade esses pontos, né? O desempenho ali no geral na temporada foi 13 jogos, 7 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Um aproveitamento razoável, mas que demonstra certa inconsistência ali no campeonato, né? Então, no Campeonato Gaúcho, apesar do início oscilante, o time conseguiu uma sequência de 4 vitórias, 6 jogos invictos, que mostrou que a equipe encontrou um padrão de jogo, né? A vitória sobre o Grêmio na fase de liga foi um destaque, né? Mas a eliminação na semifinal expôs limitações em momentos decisivos, né? Na Copa do Brasil, a eliminação precoce na primeira fase, sendo o primeiro clube da Série A a cair, né? É um ponto negativo que pode impactar a confiança do elenco, né? Então, essa eliminação aí foi ruim aí pro Juventude, né? Os pontos fracos a recuperação aí no estadual, né? A sequência invicta aí no gauchão aí no começo, né? Indica que o Juventude consegue aí ajustar uma estratégia melhor e para desempenhar aí no coletivo, né? A capacidade de superação também, justamente ali na vitória contra o Grêmio, na fase de liga, né, demonstra que o time pode competir em alto nível com adversários fortes, né? E o fator casa, né, que o estádio Alfredo Jaconi é conhecido por ser um local difícil para os adversários, né? E pode ser um trunfo aí no Brasileirão, né? Agora, já as partes fracas aí a inconsistência, né? O início oscilante aí, a eliminação da Copa do Brasil, mostra que o time ainda precisa de mais regularidade, né? A pressão aí está sendo forte, né? Por questão psicológica, né? A eliminação precoce aí na Copa do Brasil pode ter um peso emocional ali no elenco, especialmente em jogos decididos, né? A dependência ali de ajustes, né? O Juventude mostrou uma evolução no estadual, mas ainda precisa provar que pode manter esse nível em uma competição de longa duração que exige bastante, como é o Brasileirão, né? Então a perspectiva aí pro Brasileirão é que o Juventude chega com potencial aí para surpreender, né? Mas precisa trabalhar a sua consistência e a mentalidade ali para entrar frente aos adversários ali mais qualificados, né? A estreia será crucial para medir o impacto da oscilação anteriores, né? E a capacidade ali do time de se readaptar a nível da Série A, né? Por outro lado, o Vitória chega com o início de Brasileiro de 2025 com um histórico recente promissor, mas também com algumas questões psicológicas importantes a serem enfrentadas, né? Vamos dar uma mergulhada aí para vocês entenderem, né? No desempenho geral, o Vitória fez 21 partidas na temporada, né? O Vitória obteve 13 vitórias, 6 empates e apenas 2 derrotas. Esse retrospecto coloca o clube em um patamar competitivo, né? Mostrando solidez e consistência. Então, o seu desempenho ali no Campeonato Baiano, com 8 vitórias, 4 empates e apenas 1 derrota, foi excelente. Mas ainda mais que a derrota foi na final, né? Contra o rival ali, né? Isso pode ter deixado ali um impacto emocional significativo, né? Mas não apaga a boa campanha aí que fez no estadual, né? Na Copa do Nordeste também, o Vitória também vem se destacando ali, né? Alcançando um aproveitamento aí de 5 vitórias, né? E 2 empates em 6 jogos. A eliminação aí precoce da Copa do Brasil, que foi um porém, né? Contra o Náutico, que foi um ponto baixo aí desse começo de temporada, né? E especialmente por se tratar de uma campanha aí de grande visibilidade, né? E valor aquisitivo também, né? O Vitória precisava muito seguir na Copa do Brasil, e isso foi o único ponto negativo aí da competição. Embora tenha perdido a final para o seu maior rival, ainda não foi o principal ponto negativo, e sim essa eliminação aí na Copa do Brasil, né? Vamos lá, seguindo, né? Os pontos positivos aí que o Vitória vem determinando aí, né, nessa competição, né, para essa competição, para o Brasileirão, né, é a regularidade, né, a consistência e
em sofrer apenas 2 derrotas em 21 jogos, é um indicativo que o time tá organizado, é difícil de ser batido, né? A conquista aí da vaga da Sul-Americana após um longo período de ausência, retornar a competições continentais é um marco importante de crescimento, né? Vê-se um equilíbrio tático na equipe do Vitória, desempenho sólido, tanto em casa quanto fora. Mostra que o time tem uma estrutura confiável que pode ser diferente no Brasileirão, né? Então, mas aí a gente tem que ter alguns pontos também de atenção, principalmente a questão da pressão psicológica, né? As 2 derrotas mais importantes ali foi na final do Baiano, né? E a eliminação, tudo, né? O Vitória parece estar mais como favorita aí. Em um confronto contra o Juventude, isso deve ser levado em conta a maior regularidade ao longo da temporada, né, desse começo de temporada. No desempenho geral é mais consistente. Apesar do que o Juventude está num crescimento, o Vitória apresenta uma estrutura mais consolidada e menos vulnerabilidades, né, o que lhes confere uma leve vantagem. Então, porém, em um jogo específico com fatores de mando de campo, estratégia e tática pode ser diferenciais também, e até o psicológico, né, dos jogadores pode alterar o resultado ali. Esse confronto vai ser equilibrado e é interessante até de assistir, né? Um confronto bom aí para se assistir é esse daí, né, do Juventude e o Vitória. Continuando aqui, eu já quero pedir para você, né, se você tá até aqui nesse vídeo, já quero pedir para você deixar o seu like aí mais uma vez, porque isso nos ajuda demais a crescer cada vez mais, né? E tá cada vez chegando para mais pessoas. Então, obrigado já de coração e vamos continuando aqui